Graça e paz do Senhor Jesus, mais um dia de gravação. Hoje nós damos início ao profeta Naum. São só 3 capítulos, mas é um profeta que falou profundamente aos nossos corações. Ele é muito citado por causa de algumas citações feitas por ele que chamam a atenção pela grandeza e pelo amor com que ele se referiu ao povo de Judá. Na verdade, acredita-se que ele viveu em 663 a.C. e provavelmente uns 100 anos depois da queda de Nínive, ele escreveu contra Nínive. Por quê? Porque o profeta Jonas já havia pregado a Nínive. E na época do profeta Jonas, eles se converteram. Então muitos ninivitas passaram a servir ao Senhor. Mas com o passar do tempo, porque já haviam se passado 100 anos do profeta Jonas profetizando contra Nínive, eles já estavam mais acomodados e eles eram uma das cidades grandes da Assíria. E os assírios eram famosos por serem muito cruéis, por serem pessoas assim que os soldados deles, quando entravam para destruir uma nação, eles empilhavam cadáveres. Eles eram famosos pela sua sordidez, eles eram famosos pela maneira cruel com que eles tratavam seus inimigos. Provavelmente esse profeta Naum, que não se sabe muito dele, a não ser que ele é de Eclós, por isso ele é chamado o Eclosita, a gente sabe, por exemplo, que o significado do nome dele é conforto, né? Mas o conforto não era justamente para Nínive, o conforto era para Judá, que estava sendo vingada por causa do mal que Nínive havia lhe causado. Os assírios perseguiram muito os judeus daquela época, então essa visão dele era da derrota, da decadência e do fim daquela cidade soberba, arrogante e cruel. Ele provavelmente foi um profeta durante os tempos de Manassés ou Amon, filho de Manassés. Ambos a gente sabe que eram ímpios, eles não governaram Judá e Israel de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas o profeta traz essa profecia contra a cidade de Nínive. Ele diz assim: peso de Nínive. Livro da visão de Naum sobre Nínive, o Eclosita. Como eu falei, ele era de Eclós. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. Zeloso quer dizer ciumento. Ele tem ciúme do povo dele, ele tem ciúme de mim, ele tem ciúme de você. Ele não aceita que nos tratem de uma maneira cruel, de uma maneira mal. Ele vinga os nossos inimigos. O Senhor é vingador e cheio de furor. Vejam bem, ele toma vingança contra seus adversários. Quem são os adversários do Senhor? Todos aqueles que são adversários do povo de Deus nessa terra. Ele guarda a ira contra os seus inimigos. Esse é o nosso Deus. Ele é zeloso, ele é protetor, ele é amoroso, ciumento, mas também vingador daqueles que o traem, daqueles que se recusam a servi-lo, daqueles que se recusam a aceitá-lo como Deus soberano dessa terra que ele é. Amém? O Senhor é tardio em irar-se, ou seja, ele não fica facilmente bravo, ele demora para se irar, mas ele é grande em poder. Quem tem dúvida disso? Demora para se irar, mas quando ele se ira, sai de baixo. Você não vai querer estar debaixo da ira dele. E ao culpado, ele não tem por inocente. Culpado é culpado, inocente é inocente. Céu é céu, terra é terra. Inferno é inferno, paraíso é paraíso. Não existe meio termo para Deus, viu? Aprenda isso com relação ao Senhor. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser frio ou quente, ou você é frio ou você é quente, não dá para ser os dois. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Olha que coisa, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ah, mas eu pensei que Deus cuidava de mim quando estava andando tudo bem. Não, é quando você está na tormenta.
É quando você está na tempestade, é que o Senhor vai cuidar de você, viu? Fique tranquilo. E as nuvens são o pó dos seus pés. É como se ele caminhasse, colocando seus pés sobre a nuvem. É muito bonito isso, né? Ele repreende ao mar, ele faz o mar secar, ele esgota os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Ou seja, ele tem um controle total sobre a natureza. Os céus obedecem ao Senhor, a terra obedece ao Senhor, o mar obedece ao Senhor, os ventos obedecem ao Senhor, as árvores obedecem ao Senhor. Só o homem que não obedece ao Senhor. Ao homem foi dado esse direito de decidir obedecer ou não obedecer, mas a natureza não tem essa condição. O Senhor dá uma ordem e ela obedece. Que nós sejamos como a natureza, né? Obedientes à voz do Senhor. Diz assim, os montes tremem diante dele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos que nele habitam. Mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, você vai se dobrar a esse Deus. Que não seja para você ser condenado, mas que seja um dobrar-se na presença dele para você ser salvo. Não espere a ira do Senhor vir sobre essa terra. Não espere o julgamento final para você se arrepender, para você reconhecer, para você declarar que só ele é Deus. Amém? Faça isso quanto antes. Quem vai parar diante do seu furor, diz essa palavra? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? Quem? Você? Certamente que não. A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por eles derrubadas. E esse é o versículo mais famoso de Naum, que diz: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da sua angústia e ele conhece os que confiam nele. O Senhor te conhece? Você conhece ao Senhor? Porque ele conhece. Se você confia nele, ele te conhece. Amém? E como uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Ai dos inimigos do Senhor, ai deles, porque as trevas os perseguirão. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a sua angústia. Aleluia, confia no Senhor, porque ainda que se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Os seus inimigos serão consumidos pelo Senhor, porque ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai te amparar e vai lançar os seus inimigos nas trevas. Amém? De ti saiu um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Nesse momento aqui da história, ele estava falando sobre um dos reis da Assíria. A gente não sabe qual deles, porque vários perseguiram Judá, né? Mas um dos reis da Síria que estava pressionando, que estava oprimindo, massacrando, cercando Judá. E é contra esse conselheiro que ele estava falando naquele momento. Mas isso serve para todos os tempos da história. Isso serve para cada um de nós, para qualquer inimigo que você tenha. Saiba que aquele que é inimigo do povo de Deus declarou-se inimigo dele. Assim diz o Senhor, por mais seguros que eles estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados. Não tem esperança para os inimigos de Deus nessa terra. Não há esperança para o ímpio, não há esperança. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Sabe que o Senhor pode até te dar um castiguinho, um puxão de orelha, mas vai chegar o dia que ele vai se levantar por você. Se você permanecer na presença dele, se você nunca duvidar dele, se você não deixar de segui-lo, de amá-lo, de buscá-lo de todo o seu coração, ainda que você seja afligido por um tempo, ele vai se levantar e ele vai te livrar de todo o mal. Contra ti, porém, o Senhor deu ordens para que não haja mais linhagem do teu nome, contra os assírios, né? Da casa dos teus deuses eu exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o seu sepulcro, porque você é vil. Ele está falando contra os assírios aqui.
Ele diz assim, sabe essas imagens que você tem, que você guarda, que você confia? Eu vou pisar em todas elas, eu vou destruí-las. Deus não gosta das imagens de fundição, como nós já falamos desde que já começou em Gênesis, eu que já estou falando isso e vou terminar falando, porque ele vai falar isso a Bíblia inteira. Eis sobre os montes os pés que trazem as boas novas, dos que anunciam a paz. A palavra de Deus, bem-aventurados os pés que anunciam boas novas e que falam da paz, que trazem a paz. Eu quero ser um desses pés que anunciam as boas novas da salvação a todos que puderem, a quem eu puder falar desse amor grande, imenso do Senhor. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele será inteiramente exterminado. Os inimigos de Deus terão este fim. Por isso, seja amigo de Deus, porque muito melhor é estar ao lado do Senhor do que estar ao lado do mundo, do que estar ao lado do povo que ele considera vil e mau. Amém? Um abraço, esse é Naum capítulo 1, uma profecia contra Nínive, que vai continuar porque esse profeta pregou exatamente contra a cidade de Nínive. Amém? Um abraço e até amanhã em Naum capítulo 2.